Bom dia, meu nome é Maria Eduarda e eu vou apresentar sobre a contaminação por microplástico nos peixes escoeiros da Lagoa Rodrigo de Freitas. Começar contextualizando. Os microplásticos, como o nome já diz, são plásticos muito pequenos e a gente considera os microplásticos as partículas plásticas menores que 5 milímetros de diâmetro. E elas são classificadas como primárias e secundárias. Primárias, elas já são fabricadas dessa forma, né? A gente tem o exemplo do glitter. E na indústria de cosméticos, a gente vê também os esfoliantes que fazem esfoliação física, aquelas microesferas, são microplásticos. E os classificados secundários, eles são a degradação de plásticos maiores, né? Como exemplo da cadeira, com o passar do tempo, ela vai se degradando, a gente começa a ver as rachaduras, e dessas rachaduras, apesar de a gente não conseguir ver, são fragmentados plásticos muito pequenos, que são microplásticos. Nessa imagem a gente consegue ver os plásticos com formatos e cores variadas, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Como eu falei, eles são partículas plásticas muito pequenas, então a ingestão por animais é muito grande, né? Isso acaba acumulando nas teias alimentares, né? É bom a gente ressaltar que os microplásticos eles são considerados contaminantes emergentes, né? Porque eles não têm uma legislação que fale qual a concentração ou o nível de exposição que podemos ter com eles que não seja nociva. Isso ressalta os riscos toxicológicos que, além dos danos físicos que eles podem causar, por exemplo, uma tartaruga que acaba se alimentando acidentalmente de uma sacola plástica, ela pode acabar obstruindo o trato gastrointestinal dela. Eles também podem ter aderidos neles substâncias tóxicas, né, como os metais pesados e os metais pesados e poluentes em geral, né? Isso ressalta os riscos à saúde desses ecossistemas, né, dos peixes e dos hábitats em relação aos fenômenos de bioacumulação e biomagnificação. A biomagnificação ele é o acúmulo desses microplásticos que aumenta a cada nível trófico, ou seja, os predadores de topo vão ter concentrações muito maiores de microplásticos do que os organismos que estão à base da cadeia. E a bioacumulação é a acumulação desses microplásticos ao longo da vida desse organismo. O estudo, nós analisamos espécies da Lagoa Rodrigo de Freitas, né, ela se localiza na zona sul do Rio. A gente já consegue ver aqui na imagem que ela é uma área bastante vulnerável, né, à degradação ambiental, ela sofre constante pressão trópica com os prédios, por exemplo, construídos ao redor. Ela fornece atividades recreativas, como pedalinho e atividades esportivas, né? O tráfego de barcos também prejudica a urbanização, né, em geral. Estudos já demonstraram que há a contaminação de organismos por microplástico, né, em bivalves. O objetivo desse trabalho é avaliar a presença de microplásticos, tanto em peixes que são representativos da lagoa, quanto peixes de consumo. E a gente também buscou compreender a extensão dos possíveis impactos que esses microplásticos podem causar. A gente analisou em 7 espécies. Eles o acará, esse daqui, a saveira, a sardinha bandeira, a tainha, a manjuba, o robalo e a tilápia, mas isso vocês já viram na apresentação da Luísa. Em relação à metodologia, nós coletamos nas 3 áreas da lagoa, que foi Jardim de Alados, Conde de Albuquerque e General Carrizon. Em seguida, a gente triou eles, a gente pesou, dissecou e separou o trato, que foi muito importante para o processo seguinte, que foi a digestão química. Usamos o protocolo 2, né, com a primeira etapa com peróxido de hidrogênio a 30% por 48 horas, e a segunda etapa com hidróxido de potássio a 10% por 48 horas. É bom a gente frisar que a gente buscou não contaminar a rocha por fora, né? Então a gente buscou a limpeza das vidrarias antes. Após cada etapa a gente usou uma peneira de aço, né? Para não deixar os reagentes terem uma reação entre si e contaminar a rocha. Aqui é a imagem das amostras. Durante esse processo na estufa, em seguida a gente passou elas para a câmara de sedimentação, a gente adicionou cloreto de sódio para separar por densidade, né? E aí a gente filtrou em seguida com uma membrana de celulose de 0,45 micrômetros, a gente filtrou sobrenaturalmente para conseguir capturar os microplásticos.
gente acoplou eles numa placa de pedra para a etapa seguinte, que foi a codificação e caracterização visual, né? Para a caracterização visual, a gente separou em formatos e cores, mas isso a gente vai falar mais para frente. Aqui na imagem a gente consegue ver, né, os microplásticos com diferentes formas e cores. O que fizemos com esses dados da quantificação e da caracterização? A gente usou eles na análise não paramétrica de microolhos, que a gente buscou avaliar a influência, se tinha influência, né, da espécie na concentração de microplástico. Esse trabalho foi inovador porque conseguimos aprimorar metodologicamente, né, a digestão completa da matéria orgânica sem degradar o microplástico, que foi o objeto de estudo. A gente avaliou integralmente a contaminação, né, a gente avaliou a presença de microplásticos em espécies com diferentes hábitos alimentares e espécies de consumo, inclusive, né? E a identificação de riscos, né? A geração para dados de gestão ambiental em busca da preservação da biodiversidade da lagoa e os riscos ecológicos, né? A saúde dos peixes, dos hábitats e a nossa própria saúde, já que analisamos a presença de microplásticos em peixes de consumo. Em relação à contribuição do projeto, a gente avaliou a poluição plástica, né, num ecossistema aquático cubano. A gente analisou quantitativamente as amostras do trato e desenvolveu metodologias capazes de dar a gestão completa do trato, né, como eu já disse antes, sem degradar os microplásticos. Aqui sou eu organizando as tabelas que a gente usa para caracterização visual e para quantificação. A gente conseguiu perceber microplásticos em todas as amostras, independente da espécie, do hábito alimentar dela ou da área coletada, né? A gente viu que as maiores concentrações foram na manjuba, que é esse daqui, na terinela, com 300 partículas por grama. No acará também a gente viu bastante, 230 aproximadamente partículas por grama. No linguado também bastante, 240 partículas por grama. E nas menores concentrações da saveira, com 50, e a tainha, né, que é o essa que a gente usa, com 80 partículas por grama aproximadamente, né? Isso ressalta os potenciais riscos à saúde desse ecossistema, dos peixes, e a nossa, né? E a gente consegue ver que a manjuba, o linguado e a tainha, nós consumimos, né? E isso é uma grande preocupação. Em relação à quantificação e à caracterização visual, a gente separou por formato e cor, né? Formato encontrando fragmentos, pellets, fibras, fios, enfim. E cores as mais variadas, preto, vermelho, branco, azul, verde. Em relação à análise não paramétrica de glucolóis, a gente identificou que houve sim um efeito significativo da espécie na concentração de microplástico. A gente conclui com esse projeto, com esse trabalho, né, a confirmação da contaminação nesses peixes, o que ressalta os riscos, né, os peixes, ao habitat, né, o ecossistema em geral e a nossa saúde. Porque, por exemplo, a manjuba, o robalo e a tainha são peixes que a gente consome amplamente, né? O linguado também a gente consome bastante. E isso causa uma preocupação muito grande, porque, como eu falei, esses microplásticos, e como a Luísa também falou, eles têm aderidos em si, podem aderir em si substâncias que são nocivas pra gente. E como a gestão ambiental, né, tem uma lacuna aí, porque a gente não sabe até onde a gente consegue entrar em contato com ele, né, nos expor a ele, fica bastante complicado. Então a gente tem que ter em mente que quando consumimos pescados com